E você já parou para pensar como foi a evolução das séries adolescentes ao longo dos anos? Vem comigo que eu vou contar como foi essa evolução e como isso mudou completamente a TV ao longo dos anos. Todo gênero, não importa qual seja, teve mudanças ao longo do ano. E essas mudanças contam muito de como foi a história para o gênero dentro tanto da TV como no cinema. E o gênero adolescente não foi diferente. Mas para a gente entender como aconteceu essa mudança, essa evolução, a gente tem que voltar lá atrás, para o começo da TV. No começo da TV, ela não era feita para as crianças ou para os adolescentes. Ela era feita para o público adulto. Para aquele cara ou para aquela mulher que trabalhou o dia inteiro e que vai se encontrar no sofá com a sua família e que só quer passar um tempo para relaxar. A TV era feita para essa galera. Dessa forma, as séries que passavam na TV eram séries de policiais, séries de hospitais, algumas sitcoms, séries que conversariam perfeitamente com o público familiar que está assistindo aquilo. Ele não quer contar uma história super complexa, diferente de tudo que já tinha feito. Ele quer contar uma história que é para agradar aquele público que está vendo ali e que nesse caso eram as famílias. O lance é, ao longo dos anos, os adolescentes foram consumindo cada vez mais TV, foram gostando mais de TV e o público adulto continuava na mesma, mas os adolescentes era muito maior do que o público adulto. Com isso, as grandes pessoas da TV perceberam que do jeito que a gente faz série hoje em dia e filmes, não vai dar muito mais certo, porque o nosso público envelheceu e um novo surgiu. Com isso, a gente precisa focar nos adolescentes que estão fazendo aqui. E o que a gente vai mostrar? A gente precisa mostrar para esses adolescentes dos anos 80 e 90 como eram algo que eles queiram ver, algo que eles tenham vontade de ficar na frente da TV. E o que o adolescente gostaria de ver? Coisas de adolescente. Coisas que falariam com eles. E com isso eles pensaram, vamos então contar séries adolescentes, contar histórias de adolescentes, contar a vida deles. Dessa forma, de uma forma mais divertida. Mostrar como é incrível a vida de um adolescente e como ele tem que aproveitar esses que são considerados os melhores anos da vida deles. E com isso é só você ver as séries que lançaram nos anos 80 e 90. Barrados no Baile, The 70 Shows, você também tem, por exemplo, Anos Incríveis, Friends é considerado uma série adolescente, entre algumas outras séries nessa pegada, onde você pode reparar, Freaks and Geeks também estava nessa lista, séries desse nível, onde elas, em nenhum momento, tratam tanto drama assim. O foco deles é mostrar realmente como é incrível a vida daquelas pessoas, como eles se divertem sendo adolescentes, como os grandes problemas deles são entre relacionamentos, e não tanto assim, com os pais. Essa era a visão que eles queriam passar dos anos 80 e 90 para pessoas que estavam nos anos 80 e 90. E isso estava funcionando. Era uma dinâmica que funcionava muito bem. Todas as séries que eu mencionei, elas fizeram o seu certo sucesso. O grande acontecimento foi, essa geração também foi mudando. E uma nova geração com novas tendências foi surgindo. E com isso a gente chega no começo dos anos 2000. Nos anos 2000, as adolescentes estavam muito mais na época do emo, do punk. Eles queriam falar pro mundo que eles tinham problemas e isso fez também com que afetasse a TV. Quem cria a TV percebeu que eles queriam ouvir mais sobre adolescentes, que nem era antigamente, mas falando mais sobre essa temática um pouco mais pesada. Com isso, eles focaram em fazer séries como DLC, Gossip Girl, One Tree Hill e algumas outras séries que saíram nessa época, que o foco delas era principalmente mostrar um pouco mais do drama adolescente. Se você parar para refletir, comparar a série dos anos 80 e 90, que eu mencionei, com essa série dos começos dos anos 2000, os assuntos que eles abordavam aqui era muito mais pesado. Gravidez na adolescência, droga, sexo de uma forma bem mais agressiva, problema com os pais, todos esses problemas com os professores, problema nas escolas. É claro, esse não era o ponto principal dessa série de adolescentes da época. Eles ainda tratavam muito mais dos adolescentes, como era a vida deles, mas esses assuntos já estavam muito mais presentes do que nunca estiveram presentes antes. E isso fez com que conversasse perfeitamente com aquela geração. Só que uma coisa, mais uma vez, mudou completamente a geração e que fez com que as séries adolescentes mudassem de novo seu foco, que foi o surgimento da saga Crepúsculo. Tanto que você pode reparar que até de 2007 a 2012 lançou Gossip Girl. Ela foi praticamente o último respiro desse estilo de série adolescente. Dali pra frente, depois que surgiu o Crepúsculo, os produtores executivos, todo mundo queria ter o seu Crepúsculo, porque ele era uma franquia que, apesar de ter muitas críticas, ela dava muito dinheiro e os adolescentes pareciam que amavam aquilo. E aí a gente entrou na fase
onde as séries adolescentes viraram simplesmente séries que teriam essa ideia de fantasia, de um mundo mais de fantasia. Com isso surgiu, por exemplo, The Vampire Diaries, The Originals, que são séries de vampiro. Você também tem o True Blood, você também tem, por exemplo, Teen Wolf. Você tem séries que não são exatamente com adolescentes, desse jeito fantástico, mas que também tem uma ideia dessa coisa de ser mais fantasiosa, que é o Pretty Little Lies, que é uma série que não tem fantasia, mas tem essa ideia de ser diferente do padrão. Até era uma vez, até Once Upon a Time, que era uma série que não tinha adolescentes, falava perfeitamente com a geração daquela época que queria algo mais fantástico e místico, com um assunto que a nossa geração praticamente ama, que é Disney. Então, essa época chegou as séries adolescentes com fantasia. E elas duraram por muito tempo. Todo lugar que você via, essas séries de fantasia apareciam, tiveram muitas temporadas e agradaram muito mais o público. Por quê? Porque ela pegava todos os elementos que tinham nas séries adolescentes antigamente, os dramas, relacionamento, e colocava no mundo fantástico, assim como o Crepúsculo fez, e todos se repetiram. E por muito tempo isso aconteceu e foi se repetindo. Mas essa época da fase mais fantástica também já foi acabando. E aí a gente chega na mais nova fase adolescente, que é o que a gente está hoje em dia, que é contar realmente, sem ter essa parte mais alegre, contar como se fosse a vida de um adolescente de verdade. E isso surgiu lá pro ano de 2016, quando lançou a série 13 Reasons Why. Porque até aquela série, o cinema já estava conversando bastante mais com essa temática, por causa que tinha lançado filmes como, por exemplo, A Culpa das Estrelas, onde eram filmes onde a ideia do foco era mais focar realmente num drama, focar mais como as pessoas sofrem na vida. As Vantagens de Ser Invisível também é um ótimo exemplo de filme que lançou nessa época e que fez muito sucesso. Só que ele não focava na parte boa dos adolescentes, focava mais nessa parte do drama, realmente de como eles sofrem, de como eles são inseguros, de como eles não têm coragem de falar quem eles realmente são. E obviamente, por esses filmes, principalmente que eu mencionei, As Vantagens de Ser Invisível, A Culpa é das Estrelas, esse tipo de filme, fez com que as séries adolescentes também focassem pra esse lado, que era mostrar mais o lado da depressão, mostrar um lado mais real de como seria uma vida e menos fantasiosa. Então, acabou praticamente séries adolescentes que mostrasse esse lado bom, era mais o lado ruim, mostrar o lado ruim de ser adolescente. E começou com o 30 Reasons Why nas séries. Dela você também tem, por exemplo, a série Elite, que não é uma série que mostra a parte ruim, mas também mostra mais um lado diferente do que era antigamente. A série Euphoria também é uma série que surgiu e que também não alivia nessa parte dos adolescentes. Você tem agora a série Reboot do Gossip Girl, que também tenta pegar esses assuntos mais sérios e menos diferente do que era antigamente. Então, nesse momento, as séries adolescentes, o foco delas é, na verdade, mostrar como os adolescentes sofrem mais do que tem uma coisa boa, tem uma vida boa, simplesmente. Como eles sofrem, como toda a sociedade sofre hoje em dia. E é até interessante. E aí fica a grande dúvida. Qual será que vai ser o próximo passo para esse gênero? Será que eles vão voltar a contar coisas mais felizes? Ou será que eles vão simplesmente voltar para a fantasia? Ou vai ter algo novo? É bem interessante saber qual vai ser os passos da próxima série adolescente. Mas esse foi a história que eu queria contar. Mostrar como, dos anos 80 até hoje em dia, as séries adolescentes foram mudando muito ao longo dos anos. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é a sua série adolescente favorita? Qual mais marcou a sua adolescência? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.